Olá, meus queridos alunos, com uma alegria encontramos mais uma vez por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da cultura e sociedade, a nossa aula número 2, discutindo os temas importantes dentro da cultura e as suas implicações relacionadas com a vida social, né? Então, a partir do tema da última aula, nós vamos dar continuidade falando agora do relativismo. Na nossa última aula, nós terminamos essa aula falando a respeito do etnocentrismo. E o etnocentrismo é exatamente quando a gente toma a nossa cultura por referência para julgar a cultura das outras pessoas. Então, os exemplos que nós vimos agora durante a pandemia, de culpar, de rotular, de criticar, por exemplo, os chineses, né, é um exemplo claro de etnocentrismo. É quando a gente usa a nossa cultura ou toma a nossa cultura por referência e a partir da nossa cultura a gente fica julgando, condenando, rotulando, né, criticando a outra cultura. E isso não é bem-vindo dentro do que diz respeito ao estudo da cultura, do comportamento humano, das relações éticas, tá certo? Continuando esses conceitos, nós vamos agora falar do relativismo cultural, que é exatamente o contrário do etnocentrismo. O relativismo cultural é quando a gente se coloca diante de uma realidade cultural na qual a gente vai julgar, a gente vai estudar, né? Julgar não, mas estudar, referenciar, observar outra cultura e a partir desses traços marcantes da cultura que é distinta da nossa, nós vamos respeitar. Por mais que a gente não considere válido, por mais que a gente não concorde, por mais que eu ache um absurdo a mulher muçulmana ter que andar com a burca, não poder mostrar o rosto, por mais que eu ache isso um absurdo, ainda assim a gente vai respeitar, não vamos criticar, não vamos rotular, né? Não vamos julgar, exatamente porque trata-se de uma cultura diversa da nossa, e assim como a gente gosta do respeito em relação à nossa cultura, nós também vamos respeitar a cultura alheia, né? E o outro tema, o outro conceito importante é o tema aí da transculturação. A transculturação é exatamente o processo pelo qual as diversas culturas trocam entre si elementos culturais. Isso é muito comum, né? Vamos pegar o exemplo aqui no Brasil, né, dos libaneses. Os libaneses trouxeram para nós o pão sírio, né, trouxeram para nós o quibe, a berinjela escabeche, né? São iguarias aí da culinária libanesa que a grande maioria dos brasileiros adoram, gostam, né? Normalmente a gente faz nas nossas casas ou compra, né, nos lugares em que vende essa comida especializada. E assim como nós assimilamos o quibe, o chanclicha, a berinjela, a escabeche na nossa culinária, na nossa vida, nós também passamos para os libaneses, para os sírios, né, o arroz, o feijão, que é típico aqui da nossa cultura. Então isso é o que a gente chama de transculturação. É quando a gente passa elementos da nossa cultura para uma outra cultura e essa outra cultura passa também elementos importantes, vivos, fortes dessa cultura para a nossa, de modo que a gente vive com os elementos da cultura diversa da nossa, e a outra cultura também assimila aquilo que é propriamente da nossa cultura, certinho? Então isso é a transculturação. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é muito comum, porque nós vivemos um país, né, multicultural, que tem aí várias amostras culturais, que tem uma vivência plena de cultura em razão da onda migratória, em razão do processo de colonização. E isso torna o Brasil um país multicultural, colorido, vivo, né? E que de maneira assim muito grandiosa vivencia essas várias amostras culturais, né? O sincretismo também é um elemento fortíssimo aqui no Brasil. Nós temos uma imagem aí que mostra de um lado o rosto aí de cristão, né, de Jesus, indicando amém. Do outro lado nós vamos ter uma divindade dos cultos afro-brasileiros com a palavra axé, né, que tem uma simbologia muito parecida, né? Então o sincretismo é exatamente a fusão de traços culturais provenientes de culturas diferentes, né? Que tem ali
um resultado, um novo complexo cultural, né? Vamos pegar aí o exemplo da Umbanda, né, que é típico aí que adotou vários elementos, né, simbologias dos cultos africanos, e aí nós desenvolvemos aqui no Brasil os cultos afro-brasileiros, reúne aspectos do cristianismo e também das crenças e das divindades africanas, né, trazidos pelos escravos aqui para o Brasil. Então nós podemos pegar dentro dos exemplos de sincretismo, nós podemos pegar a associação, né, de Iemanjá, né, que é a rainha do mar dentro dos cultos afro-brasileiros, com a Nossa Senhora da Conceição, que é celebrada aqui no Brasil no dia 8 de dezembro, que também é o dia da justiça, né? Então, é um exemplo de sincretismo, né? Quando nós pegamos o São Jorge, né, dos cultos da religião católica, que se mistura, né, com o Ogum guerreiro, o orixá da guerra, o orixá da justiça, né? Podemos pegar o São Francisco de Assis, que é típico da cultura cristã, com o Oxóssi, que é os orixás das matas, dos animais, né? E assim nós vamos encontrar outros. A Santa Clara, né? Na divindade cristã católica, há um costume entre os antigos que quando vinha tempestade, né, chuva muito forte, se colocava lá um ovo dentro de um copo d'água no rumo ali da janela em que estava vindo a chuva, né? Vamos pôr um ovo para Santa Clara, né? E quando a gente punha lá, né, principalmente os mais antigos, colocavam um ovo dentro do copo, apontado para o lugar em que estava vindo a chuva forte, a Santa Clara amenizaria essa chuva, né? A Santa Clara da nossa divindade cristã católica equivale em Assã dentro das divindades dos cultos afro-brasileiros. E assim nós vamos ter, né, Jesus Cristo, enquanto lá nos cultos afro-brasileiros seria Olorumaré, e nós temos várias outras divindades que no Brasil acabaram se misturando. Quem já passou aí o Réveillon nas praias do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, vai perceber que no dia ali da virada do ano, né, se colocam lá os orixás, né, se colocam os barquinhos, levam lá as flores, os lírios brancos, amarelos, né, junto com algumas oferendas, se coloca nos barquinhos, nas canoinhas e coloca no mar, exatamente porque há um forte sincretismo. Mesmo aqueles que são católicos têm o hábito de colocar as flores, né, os lírios brancos e amarelos para as divindades, exatamente buscando aí com isso paz, glória, saúde, né, para enfrentar os desafios do próximo ano que vai nascer. Então isso é fruto desse sincretismo, dessa mistura, né? Os cultos afro-brasileiros fazem parte intensamente no Brasil, exatamente por conta da vinda dos escravos africanos, né? Sobretudo os cultos de origem sudanesa, né? Os negros de origem sudanesa, do Sudão, que trouxeram forte divindade aqui para o Brasil. Nós vamos poder citar aí o exemplo das carrancas, né? Que é muito conhecida quando você tem uma dor de cabeça, uma dor de dente, alguma dor no corpo, você vai lá e finca um prego, finca uma gilete, uma lâmina no lugar da carranca em que a dor, né, incomoda alguém. Então isso é típico dos cultos afro-brasileiros. Nos cultos afro-brasileiros eles também fazem as sessões de descarrego. É comum a gente celebrar também dentro da divindade católica o São Benedito, que é um santo negro, né? Pegar o Cosme Damião, que é também um santo na divindade católica, que é celebrado, o Cosme Damião é celebrado também nos cultos afro-brasileiros. Os que cultuam o Cosme Damião colocam um copinho de pinga, um copinho de café para a imagem, né, do Cosme Damião. Então isso faz parte da divindade, do sincretismo aqui no Brasil. Isso compõe a riqueza cultural que o Brasil tem, essa forte religiosidade que o Brasil tem, e de uma maneira que a gente convive com isso hoje de uma maneira assim até muito respeitosa, né? Sem fazer estardalhaços, perseguições como nós já tivemos no passado. Tá certo que agora, né, nesses últimos tempos, em razão
do país voltar fortemente aí para uma tendência religiosa por parte do governo federal, né, nós voltamos a ter algumas implicações diretas naquilo que diz respeito às outras religiões, né? Uma certa intolerância, uma certa perseguição, uma condenação a outros cultos que não são aqueles professados diretamente ou defendidos, né, pelo governo federal, o que está errado porque o Estado é laico. A lei brasileira fala que nós somos um Estado laico, o governo federal não pode adotar religião padrão tradicional, né? E a gente deve conviver com as outras religiosidades de uma maneira respeitosa, sincrética, né? Dentro do multiculturalismo e do relativismo cultural, conforme nós já dissemos agora há pouco, tá certo, gente? Então isso a gente vê que isso ultimamente voltou a ser motivo de conflitos aqui no Brasil. Então agora, para a gente ir encerrando, né, essa nossa aula de hoje, nós vamos pegar a estrutura da cultura. Primeiro delas, número 1, são os traços culturais. O que são os traços culturais? Né? Considera os traços culturais os elementos que permitem a gente descrever uma cultura. Então, aquilo que a gente descreve, que se aponta como característico da cultura X ou da cultura Y. Né? Então, uma caneta ela pode existir com um objetivo definido, que é escrever, mas ela pode funcionar como uma unidade cultural, né, em sua associação com a tinta, convertendo-se assim num traço cultural. Então, quer dizer, às vezes a gente usa um determinado objeto para uma finalidade numa cultura, para outra nós vamos usar aquele mesmo objeto para uma outra finalidade. E aí a gente vê que aquilo pode ser fundido, pode ser juntado, e isso faz parte dos traços culturais, porque é exatamente aqueles elementos que a gente consegue descrever como característicos da cultura libanesa ou da cultura portuguesa, por exemplo, né? Então esses são os traços culturais. O segundo são os complexos culturais, né? Consistem então nos conjuntos dos traços. É como se nós tivéssemos, né, os complexos, os traços dentro dos complexos. Por quê? Porque é o conjunto dos traços culturais que nós vamos encontrar num determinado grupo, né? Esses traços são associados, formando aí um todo funcional, né? Ou ainda um grupo de características culturais que são interligadas, né? Dentro do encontro de várias áreas. A gente encontra isso, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente vê misturada a cultura sulista com a cultura nordestina. Nós temos pessoas que convivem com esses ambientes, né? Nós podemos ir, por exemplo, a restaurantes dentro da mesma cidade, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. A gente vai a um restaurante que tem uma comida típica do Sul, uma comida típica do Nordeste, né? Ou uma comida típica do México e assim sucessivamente. Então, os complexos é a reunião dos vários traços culturais. 3, padrões culturais. É o agrupamento dos complexos. Então, primeiro vem os traços, depois a gente vai ter os complexos, depois nós vamos ter então os padrões, que é a reunião, né, dos complexos culturais de um interesse ou de um tema central que tem aí ou que derivam o seu significado. O padrão de comportamento, gente, ele consiste então em uma norma comportamental, uma regra de comportamento, né, estabelecido pelos membros dessa determinada cultura. Então, quando a gente vê lá a mulher muçulmana ter que usar roupa comprida, ter que usar a burca, né, não poder mostrar o rosto, não poder tirar a burca, não ser dentro de casa na presença do marido. Então, todos esses elementos representam para nós aquilo que compõe um padrão cultural e que faz parte de uma regra, de uma conduta vivenciada por um povo, né, por uma trajetória cultural. Esses são os exemplos dos padrões culturais. E a contracultura, os movimentos aí de contracultura, você vê que a simbologia da contracultura tem até o desenho, né, que reporta para nós uma guitarra, né? São grupos de pessoas que contestam aí certos valores culturais dominantes e vigentes, opondo-se radicalmente a eles, né? Então, os movimentos de contracultura, gente, são aqueles movimentos que estabelecem um conflito, né, que não aderem propriamente aquela cultura dominante, aquela cultura padrão tradicional. Então, por que a guitarra está simbolizando uma contracultura? Porque o rock é um movimento de contracultura. O rock and roll surgiu como movimento de contracultura, de resistência a um padrão determinante que dominava num determinado segmento. Então, quando a gente vê surgir aí Rolling Stones, vê surgir os Beatles, né? Aqui no Brasil também
várias bandas de rock, né, surgiram e se desenvolveram principalmente a partir da década de 80. Esses são movimentos que a gente considera como contracultura. Por quê? Porque não aderiram àqueles movimentos tradicionais culturais e criaram um outro viés, né? E esse novo viés, que contestam aquele grupo, né, aquele tradicionalismo cultural e buscam uma alternativa, são movimentos culturais, né? São movimentos de contracultura. Então, por isso que a guitarra está aí simbolizando a contracultura. E por fim, né, para encerrar essa aula de hoje, a subcultura significa então alguma variação da cultura total. É como se a gente pegasse uma cultura dominante, padrão, e pegar ali uma variação menor, né? Então, é uma variação da cultura total. Ela pode ser considerada como um meio assim particular de vida, peculiar de vida de um grupo menor dentro de uma sociedade maior. Então, nós podemos citar aqui mais uma vez a subcultura. Vamos pegar os sulistas, né? O Rio Grande do Sul. Nós temos elementos típicos ali no Rio Grande do Sul que a gente vê muito típico no Rio Grande do Sul. É como se o Rio Grande do Sul fosse um país à parte, né? Fosse uma unidade à parte dentro do Brasil. Porque eles adotam uma música pantaneira, eles adotam chimarrão, a festa típica deles ali, nós temos lá o fandango, a culinária, a pinha, há uma série de elementos que colocam o Rio Grande do Sul, parece que um país à parte, entre aspas, dentro do próprio Brasil, né? Exatamente porque lá há uma vivência cultural que destoa um pouco do resto do Brasil como um todo, né? É lógico que não deixou de ser Brasil, né, gente? Mas no Rio Grande do Sul, em específico, a gente tem elementos lá que são muito característicos do Rio Grande do Sul. A música que toca nas rádios, a culinária, a roupa, os hábitos, a música, as festas típicas, toda essa maneira no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, se comportar, gente, é muito típico de lá, né? Normalmente a gente não vê isso em outros lugares, em outras regiões do Brasil, a não ser que sejam imigrantes, né, que saíram ali, né, do Rio Grande do Sul e foram ali para a região centro-oeste para plantar, né, o cultivo de lavoura, de soja, de milho e tal. Muita gente do Rio Grande do Sul foi para a região centro-oeste por conta das lavouras. Então lá se desenvolveu um hábito parecido com o Rio Grande do Sul, né? Mas a subcultura representa exatamente isso. Essa variação cultural do total em que há movimentos, né, elementos muito específicos que a gente considera uma cultura peculiar dentro de um todo, né? Então, o Rio Grande do Sul é um forte exemplo da subcultura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dos conceitos trabalhados nessa aula. Nós ainda vamos ter uma aula 3, né, para dar continuidade a esse conteúdo e posteriormente terminar com a aula 4, tá bom? Um grande abraço, eu agradeço a presença de vocês aqui comigo. Façam os exercícios que seguem essa aula. Tudo de bom.